Voltamos com o nosso ponto a ponto. Partidos políticos do país inteiro começam a se articular para a elaboração de listas de candidatos a prefeito e a vereador que não estejam enquadrados na lei da ficha limpa. É que com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal semana passada de validar a aplicabilidade da norma a partir da eleição de outubro, os cuidados aumentaram para evitar candidaturas de políticos alcançados pela lei. Aqui mesmo, na nossa Paraíba, tem muita gente boa que ficou fora do páreo. É claro que todos os pré-candidatos estão dizendo, eu não sou alcançado pela lei. Mas não são eles que dizem, é a norma que está lá aprovada e, afinal das contas, isso vai desaguar nos tribunais que vão negar registros a essas pessoas enquadradas. Já que eu falei nesse tema, a sua opinião sobre a lei da ficha limpa? Porque a gente está sempre, mesmo que não seja política, a gente está de olho. A gente está ligado, né? Está de olho. Acho fundamental. Eu fiquei feliz com a decisão do Supremo. Eu tive um avô de quem eu trago o nome, que foi ministro do Supremo. Armando? Não. Valdemar Falcão mesmo. Eu sou Valdemar Falcão Neto. Eu não uso Neto só em documentos. Algum parentesco com o ex-ministro Armando Falcão? Armando é primo da família também. Mas meu avô foi do tempo de Getúlio ainda. Foi ele que implantou Justiça do Trabalho, salário mínimo, legislação toda trabalhista. De 30, 40 por aí. 40, 37 a 41, ele foi verdade. ministro de Getúlio. Pois é. Era Trabalho, Indústria e Comércio. E Getúlio teve um fato interessante, que ele foi ditador, depois foi eleito. Foi né? eleito. Viveu as duas situações. Né? E meu avô teve um gesto de desprendimento muito grande, porque ele não era ligado politicamente ao Getúlio, mas ele era um grande jurista. Então, Getúlio o convidou para justamente fazer o arcabouço de todo o trabalhismo em termos de legislação no Brasil. Então, quando chegou em 1941, que ele chegou para Getúlio e falou, presidente, eu cumpri a missão para a qual o senhor me convocou, eu queria que o senhor me dispensasse. E Getúlio ficou muito impressionado com o desprendimento dele nesse sentido, mas quer largar o ministério? Ele falou, não quero largar o ministério. O senhor me convocou para fazer um trabalho que eu já terminei. E aí ele disse, poxa, como é que eu posso lhe agradecer? Ele falou, olha, eu sou um jurista, um dia se eu tiver uma vaga no Supremo e quiser me indicar, eu aceito com o maior prazer. E foi de pronto. Ele morreu muito jovem, né? Ele morreu com 51 anos de idade, quando estava visitando os Estados Unidos para conhecer o sistema eleitoral americano. Ele era o presidente do TSE na época. Ele morreu mais jovem que nós dois. Mais jovem que nós dois. E então eu achei que essa resolução agora do Supremo foi uma vitória da população. Aliás, o Supremo, Valdemar, me permita, uma semana antes ele tinha tomado uma decisão também de permitir que o Conselho Nacional de Justiça fiscalize os magistrados. Uma decisão digna de aplauso. Aí veio a da validação da lei da ficha limpa. Eu acho interessante que muitas vezes dizem não, que os magistrados têm que se ater à lei e não tem que digamos, sensíveis ao clamor da opinião pública, mas tem que ouvir, sim. Tem que ouvir. Afinal de contas, as leis são feitas para aplicar junto à população, a nós todos. Né? Parabéns ao Supremo. Por que a astrologia? Como é que surgiu isso na sua vida? Olha, Paulo, eu estava lhe falando dessas turnês com o Zé Ramalho, né? E tem uma coisa muito engraçada em turnê, porque você tem um tempo livre muito grande. Né? O músico você já sai para a turnê com o espetáculo todo ensaiado, então não tem o que ensaiar. Vai no ônibus, vai no avião, né? Exatamente. Aí o que você tem que fazer? Assim, no fim da tarde você vai passar o som, como a gente diz, testar a equalização do equipamento no ginásio, no teatro clube, onde você for tocar, e à noite fazer o show. Quer dizer, digamos que são aí 2 ou 3 horas de trabalho. De apresentação. Então tinha muito tempo ocioso. Eu sempre gostei muito de ler e tinha muita curiosidade a respeito de astrologia. Então, cada vez que a gente ia começar uma turnê, quando a gente chegava no aeroporto, eu ia direto na livraria, comprava uns 2 ou 3 livros de astrologia, botava debaixo do braço e digo, pronto, já tenho aqui bibliografia para me acompanhar na viagem. E os caras dizendo, está ficando doido, está ficando maluco. Não, e engraçado é isso, é porque eu nunca tive a pretensão de fazer disso uma atividade profissional. Justamente quando eu estava na gravadora na CBS, hoje em dia é a Sony Music, depois dos 2 anos lá que começaram com o Rock in Rio. Era a gravadora de Roberto Carlos. Exatamente. Exatamente. Convivi muito com o Rei lá. E aí, no final, depois dessa movimentação toda do Rock in Rio, o trabalho ficou meio maçante para mim, porque era um trabalho mais burocrático. Eu era gerente da área internacional, encarregado de certa forma, digamos, filtrar o que era lançado lá fora e decidir o que valia a pena lançar no mercado nacional. E aí, depois de uns 2 anos, eu senti faltas também de estúdio, da parte criativa, essa coisa toda, e fiz um acordo com eles e pedi para sair. E aí, uma amiga minha, que era muito minha amiga, me disse, pô, por que você não vai fazer o mapa astral das pessoas e tal? E eu, muito perfeccionista, virginiano que sou, né? Não, eu ainda tenho muito que aprender, muito que estudar. Tinha 10 anos que eu estava estudando astrologia, né? E aí ela veio com um argumento para mim que foi irrefutável, que ela disse, olha, você não vai fazer mapa de outros astrólogos que podem até saber mais do que você. Você vai fazer mapa de pessoas leigas como eu, porque naquela época eu fazia o mapa dos amigos e tal. E ela disse, olha, o que você me falou foi tão esclarecedor para mim, me ajudou, que eu acho que você devia fazer isso para as outras pessoas. Aí, funciona mesmo, Valdemar?
Funciona, Paulo, funciona. Não é uma ciência exata, Isso. né? Ela tem elementos da ciência exata, que ela trabalha com matemática, com geometria, Física. né? Física. E tem um lado da interpretação. Então, eu considero a astrologia uma mistura de ciência com arte, né? Porque você tem a arte de interpretar aqueles símbolos. Isso. Né? E foi esse o tema da sua palestra aqui? Esse ano eu falei exatamente, tem esse mito todo 2012, né? Essa história 12 do toda. 12 do 12. Que o mundo vai acabar e tal. E minha ideia foi justamente explicar para as pessoas que o mundo não vai acabar, que o mundo tem 5 bilhões de anos de idade ainda pela frente, né? E que tem muita lenda urbana em torno dessa história toda. É claro que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, isso é óbvio em qualquer... Muita coisa está mudando. Muita coisa está mudando, muita coisa está sendo questionada. A gente vê agora até os grandes economistas questionando a forma de se explorar o mundo. Essa crise na Europa, na zona do euro. Todo mundo dizendo que o mundo está esgotado do ponto de vista de recursos, ou seja, tem que se ver uma outra maneira de lidar com o ambiente no qual a gente vive para que a gente não exaura o planeta, né? Então, eu acho que estamos vivendo uma crise sem precedentes. Pela primeira vez na história da humanidade é uma crise global. Nós antigamente tivemos as crises dos impérios coloniais, né, que eram localizadas. E agora não, agora a gente está vivendo realmente uma crise global e eu acho que é uma grande oportunidade justamente para se repensar a maneira de lidar com a economia, com a sociedade, com os recursos que a gente tem. Então eu acho que é o mal que vem para bem. Omar Cardoso era astrólogo? Era. Bom. Foi um dos grandes divulgadores da astrologia no início. É verdade. Né, programa de rádio no Brasil todo. Ele fazia. Que não tinha internet, exatamente. Não tinha nada disso. Ele fazia o que a gente chama hoje em dia de astrologia solar, ou seja, falar só sobre o signo solar da pessoa. Ah, você é de Leão, é assim, assim, assado. Você é de Virgem, assim, assim, assado. Zorionara é boa? Zorionara também conhece muito bem. Os dois que você citou, têm o mérito de terem sido grandes divulgadores da astrologia. Mas eles faziam isso que a gente chama de astrologia solar, ou seja, uma astrologia muito mais genérica do que específica, né? O que vale é o mapa de cada um. Quem busca o seu trabalho, Valdemar? Gente de todas as áreas. Como eu tenho uma relação muito grande com o meio artístico lá no Rio, tem muita gente do meio artístico. Há uns anos atrás, quando eu estava lançando um livro, eu fui fazer uma entrevista com Marília Gabriela. A Marília adora astrologia, o ex-marido dela, o pai dos filhos dela, é um astrólogo lá em São Paulo, Zeca Cochrane. Então, tem gente de todo tipo. Tem garotada que quer saber qual é a melhor faculdade para fazer, que direção que deve seguir. Tem o pessoal do meio artístico. Se deve viajar ou não, tem aquelas perguntas exatamente, assim, né? Tem também está propícia e tal. Exatamente. A propósito, você já foi no Peru, Machu Picchu, por ali? Não, rapaz, eu sou doido para ir lá e não fui. Meus irmãos já foram. É uma área muito ligada a esses estudos. E é um lugar muito especial, né? Todas aquelas ruínas, aquela civilização ali. A propósito, eu acho que cabe perfeitamente a pergunta, já estamos quase no finalzinho do nosso tempo ali. Eram os deuses astronautas? Alguém já perguntou isso por aí, Eu acho que sim, sabia, Paulo? Eu acho que muita coisa do que aconteceu aí na Antiguidade eu acredito em vida em outros planetas, não por uma questão de crença, mas por uma questão de matemática, né? Zelba Ramalho também acredita muito nisso. Mas você imagina, se você fizer tem coisa que não tem como o homem ter feito, né? Se você fizer uma contazinha mínima de matemática, não é possível que no universo que tenha bilhões de estrelas e bilhões de galáxias, nós sejamos o único planeta povoado por seres pensantes. Eu acho que matematicamente é impossível. E tem coisa que a gente olha, Valdemar, e diz, não foi o homem que fez. Exato. A gente tem a Pedra do Ingá aqui pertinho. Aquelas inscrições ali, as Itacoatiaras do Ingá, aquilo ali é um zodíaco. E feito com símbolos que não são de nenhuma cultura que a gente conhece. Ninguém descobriu até hoje. Até hoje. Eu vou muito lá, né? Você passa a mão ali, você diz aquilo como se tivesse sido feito com alguma coisa, um raio, uma coisa eletrônica, sei lá. Aquilo não foi feito com cinzel, não foi esculpido, não foi esculpido com martelo, com marreta, com nada disso, né? De jeito nenhum. É verdade. Valdemar, sua base é o Rio de Janeiro. Nasceu lá, continua morando lá? Continuo morando lá. Quantos filhos tem? Tenho 3 filhos. 3 filhos? Meninos dois rapazes e uma moça. Tudo estudando já? Tudo estudando. Os 2 já estão na faculdade. O mais velho está seguindo a carreira artística, é ator. O do meio é empreendedor, está cursando administração. E a caçula, que está com 16 anos, está aí vendo se vai fazer teatro ou se vai fazer literatura. Já se apresentou no Teatro Rival, ali na Cinelândia? Não, esse ano, se Deus quiser, vamos me apresentar lá. Eu gosto muito, eu vou muito para aquela área do Amarelinho. Ali é sensacional. Teatro Rival, a Lapa, entendeu? Teatro Municipal. Teatro Municipal está ali do lado. Biblioteca Nacional do outro lado da Rio aquela Branco. Região ali é maravilhosa. Olha, o Rio eu conheço igual a Campina Grande. Que bacana. Eu vou tanto ali que gosto bastante. E aquela região ali é maravilhosa, né? Porque você tem ali... É um poço de cultura, né? Exatamente. Exatamente. Valdemar, muito obrigado por ter vindo ao programa. Paulo, o prazer foi todo meu. Foi ótimo o nosso papo. Tenho certeza que os telespectadores gostaram da conversa. E vamos marcar encontro sempre que vier a Campina, participar do encontro ou não,
faça contato para a gente trocar ideias aqui. Com o maior viu? prazer. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você também. Vamos à última do calçadão. Depois de alguns registros de afogamentos no período de carnaval, os bombeiros agora estão alertando os moradores da zona rural para as primeiras chuvas do inverno que já estão acontecendo nesses dias agora do mês de fevereiro. É que comumente os reservatórios recebem muita água e as pessoas animadas com a chuva, né? Estava seca, chega a chuva, cismam de tomar banho, aí apostam para atravessar o açude, o rio, e aí os acidentes acontecem. Então, todo cuidado é pouco, tome as suas precauções. Eu quero agradecer a sua companhia e convidá-lo para o nosso próximo encontro amanhã, tão logo termine o noticiário do meio-dia. Sugira temas para entrevista no programa, o endereço aí está, @tvitararé.com.br. Estamos na internet também nesse endereço que está na sua tela. Chegam agora Saulo Queiroz e Thaís Carvalho com Diversidade. Boa tarde para você e até amanhã.